Hoje nós estamos na parte 2 de um tema que fala sobre as distrações que roubam a nossa paz. Uma parte da história de Davi. E vamos juntas então refletir sobre este tema para que possamos ser edificadas, transformadas pela palavra de Deus. Seja bem-vinda em mais um devocional Palavra que Transforma. Hoje, a parte 2 de um tema que já iniciamos com 3 atos, são de 5, que fala sobre distrações que roubam a nossa paz. Um tema que é tão real, é tão cotidiano na nossa vida, até posso dizer até rotineiro, porque vivemos um tempo real de distrações, vivemos um tempo onde somos bombardeadas por tantas informações, por tantas formas de entretenimento, tantas formas de distrações e tão rápidas, porque é só pegar um celular e você já se distrai e pode ficar horas em uma rede social. Aquilo que para distrair você teria que pegar o carro, ir até um lugar, ou um ônibus, ou ir a pé, algo que era tão assim, vai ser muito trabalhoso fazer. Hoje não, hoje é muito rápido. E a história de Davi, numa parte da história de Davi, quando aqui no capítulo 11 do livro de 2 Samuel, fala sobre o adultério e o homicídio de Davi. Algo que ele cometeu porque ele se distraiu, ele fugiu de suas responsabilidades. Num tempo onde os reis iam à guerra, ele resolveu ficar em casa. E quando ele resolve ficar em casa, ele tem então este primeiro ato de distração, que é fugir da responsabilidade. Na descrição deste vídeo eu vou deixar o link da primeira parte dessa reflexão, assim como neste card aqui, que você pode então voltar e depois vir para concluir a sua reflexão. E depois do primeiro ato, vem o segundo ato sobre substituir a responsabilidade, o terceiro ato de escolher o que você quer olhar. E o quarto ato, nós falamos sobre valorizar a tentação. Quando eu substituo a minha responsabilidade, nós falamos muito na primeira publicação, na primeira parte desta reflexão, na questão de, por exemplo, eu me preparei para ter um devocional com Deus, um momento com Deus, e até que eu chegue à minha mesa, por exemplo, que já estava toda preparada, eu me distraio com a rede social. Ou eu tenho que fazer algo na minha empresa, um estudo que eu tenho que fazer, e eu me distraio na rede social novamente com tudo aquilo que chega até nós de uma forma tão fácil, um algoritmo extremamente trabalhado para que a sua mente seja focada naquilo que está chegando até você. Essas distrações, então, faz com que você possa cair numa tentação, dependendo do que chega. E não só dependendo do que chega, quando você cai na tentação de valorizar essa distração, você deixa de cumprir o que o Senhor tem colocado para você. Quantas mulheres chegam no final do dia, aquelas que administram diretamente a sua casa, que não tem uma pessoa para ajudar, e chega no final, parece que está tudo atrasado, a roupa não deu conta da roupa, não deu conta da arrumação, não deu conta da refeição. Por quê? Porque se distraiu. Ou mesmo no trabalho, quando você começa a perceber que parece estar tudo atrasado, e se você analisar bem quanto tempo você ficou de bate-papos em corredores ou mesmo na rede social, né? Quantas responsabilidades o Senhor tem colocado para você e você tem se distraído. E essa distração gera uma tentação de cair. Eu mudo o meu comportamento, eu mudo a minha forma de falar, eu começo a viver modismo dentro do meu ser, que expressados na minha forma de se vestir, na minha forma de agir, nas minhas decisões, porque eu me distraí. Eu dei muito mais importância àquilo que não era para mim. E isso, então, você começa a valorizar a tentação, começa a valorizar a distração. E foi o que aconteceu com Davi aqui neste quarto ato, que é valorizar a tentação, que está em 2 Samuel, neste capítulo 11, no versículo 2, no final, quando diz que a mulher que ele olhava era muito formosa, ou seja, ele percebe o quão formosa era aquela mulher, ele começa a valorizar esta mulher. E você tem valorizado as distrações.
E quando eu valorizo as distrações, eu começo a dar mais importância, muito mais deleite para você ficar à frente de uma televisão, ficar à frente de um celular e deixando de lado um devocional, deixando de lado a sua família. Quando você olha, estão todos reunidos, cada um com seu celular, olhando aquilo que quer, sem viver a unidade familiar ou entre amigos. Isso é valorizar uma tentação de distração. Esta ferramenta se tornou esta distração. Ou na frente da televisão mesmo, fazendo outras coisas, quando mulheres e homens preferem estar em outros lugares do que em casa com a sua família. E Davi então fez isso, ele valorizou essa tentação que era esta mulher, porque essa mulher era casada, essa mulher não pertencia ao Davi, ao rei, pertencia a outro homem. Então isso era uma tentação de um pecado para a vida dele, e ele então valorizou. E o quinto ato é o interesse pelo pecado, porque essa tentação geraria o pecado na vida de Davi, um adultério e depois, consequentemente, um homicídio aqui, porque ele precisava resolver a situação, e a forma como ele viu de resolver a situação era cometer atos de violência para ele conseguir resolver a situação. E no livro, e neste mesmo livro, neste capítulo 11, do versículo 3 a 4, diz assim, eu vou ler com você. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e se deitou a ela. Ou seja, o pecado aconteceu. Quando você se distrai, você já não consegue mais identificar que o plano que Deus tem para você é importante. Você começa a valorizar o pecado. Você começa a valorizar assuntos de fofoca, por exemplo, na rede social, que é muito comum. Assuntos que são inclinados a você falar mal de outras pessoas. Assuntos que faz com que o teu pensamento, o teu comportamento mude em relação à sua casa, quanto àquilo que o seu esposo gosta, por exemplo, de ter na refeição, aquilo que o seu marido gosta, de como você se veste, que ele valoriza, que ele te enxerga, e você começa a mudar porque você quer dar mais atenção ao que as outras pessoas dizem numa rede social. Você começa a se envolver, você começa a se moldar ao mundo e não mais ser renovada pela palavra de Deus. Eu estou dizendo aqui sobre a rede social porque é algo que eu acredito ser a estratégia do inimigo das nossas almas para roubar a nossa paz. A nossa paz está sendo roubada, da nossa família, dos nossos filhos, porque ficou muito fácil você olhar, observar e dizer coisas numa rede social, e isso tem gerado em você um comportamento diferente daquilo que o Senhor quer para você, a sua casa e a sua família, quer para a sua vida, como carreira, como profissão, como ministério, como uma mulher, como esposa, mãe, como aquela que vai impactar futuras gerações. Então, que tipo de impacto você quer gerar às futuras gerações? O impacto de distrações que estão gerando em você o pecado, ou o impacto que geram através da sua intimidade com Deus? Você precisa refletir, todas nós precisamos refletir e olhar com o coração sincero para que a nossa paz não seja roubada pelas distrações que nós mesmos estamos dizendo sim. Porque as distrações, elas existem, elas virão, mas você tem que tomar uma decisão. Ou eu digo sim, ou eu digo não para ela. Não estou aqui demonizando, por exemplo, a rede social. Não é isto. Eu estou dizendo que nós precisamos ter discernimento, sabedoria e cumprir com o planejamento e as responsabilidades que o Senhor tem colocado. Se é necessário você você assistir, por exemplo, a um vídeo, a uma reflexão que está na rede social e que não vai te roubar o tempo, você pode fazer, porque você incluiu este tempo no seu planejamento.
mas é preciso discernimento para que você não sinta um peso em seus ombros pelo fato da sua paz estar sendo roubada pelas distrações. Esses são os 5 atos que o Senhor fala para nós, através da vida de Davi. O primeiro ato de fugir da responsabilidade, o segundo de substituir a responsabilidade, o terceiro de escolher o que quer olhar, o quarto de valorizar a tentação e o quinto, o interesse pelo pecado. Fuja das distrações que roubam a sua paz. Fico com essas 2 reflexões, a primeira e a segunda parte deste tema, distrações que roubam a paz, e seja edificada pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.